Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, nessa tarde de hoje, fazer uma discussão aqui sobre o papel dos bancos públicos de fomento. Senhor presidente, eu quero aproveitar e mostrar aqui, eu fiz um requerimento de informações ao Banco Central em julho desse ano, perguntando quando foi feita a última auditoria no do Banco Central junto ao BRB, o Banco de Brasília, também o número desta auditoria e o resultado dela. A resposta do Banco Central, e é importante colocar isso para todos os correntistas do BRB e todos os contribuintes do Distrito Federal, de quem o Banco de Brasília é propriedade, sempre é bom lembrar isso. E, para o bem da transparência, o Banco Central respondeu, e eu coloco aqui no plenário a resposta do Banco Central a esse requerimento de informações. O Banco Central disse que a última auditoria foi feita no ano de 2010, onde houve duas atividades de fiscalização no BRB, sendo um trabalho de fiscalização direta e um trabalho de fiscalização indireta, este ainda em fase de encerramento. O resultado que o Banco Central coloca é que, apesar da presença na estrutura de capital de ativos de baixa liquidez e considerável passivo contingente, a instituição financeira apresentou desempenho com rentabilidade acima da média do segmento, com crescimento da carteira de operações de crédito, com níveis reduzidos de inadimplência e com captação crescente de recursos a custo reduzido. Portanto, um desempenho favorável nessa auditoria feita em 2010. Mas também, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Banco Central diz aqui que detectou-se, por fim, também exposição a riscos de reputação, de lavagem de dinheiro e de tecnologia da informação. E também coloca aqui as medidas que foram adotadas, e é bom que a população de Brasília tenha conhecimento. Foram adotadas comunicação de indícios de crimes ao Ministério Público Federal e instauração de processo administrativo para apuração de irregularidades, em razão da existência de indícios de prática das seguintes condutas: aquisição de créditos imobiliários lastreados em saldos residuais de responsabilidade do FCVS, com base em critérios lesivos aos interesses da instituição e sem observância do princípio da prudência. E infração pelo Conselho de Administração da obrigação estatutária de fiscalizar a gestão da diretoria colegiada. Assina Sidney Correia Marques, diretor de fiscalização. Isso é importante tornar público e colocar de forma transparente a toda a população do Distrito Federal, que, como eu falei, é a verdadeira proprietária do Banco de Brasília, que tanta importância tem para essa cidade. Queria aqui, senhor presidente, fazer a discussão sobre o papel dos bancos públicos de fomento. Na minha concepção, esses bancos têm agido de forma equivocada, e aí eu coloco o BNDES no plano federal, como também o próprio BRB. Porque se dá, muitas vezes, muita atenção ao grande empresário e pouco ao pequeno empresário. Esses bancos têm que agir para atender aos pequenos, aos microempreendedores. Eu aqui nessa casa, senhor presidente, votei contra a MP 511, a MP do trem-bala, que destinava 20 bilhões de reais para o projeto do trem-bala. Num país que, na minha concepção, a prioridade deveria ser a saúde pública, a educação pública, e não construir um trem-bala. Mas, senhor presidente, para discutir uma política pública de desenvolvimento econômico, essa política pública tem que ser voltada para criar um fomento aos microempreendedores. Eu faço um cálculo aqui com as senhoras e os senhores parlamentares. Esse projeto do trem-bala dá 20 bi para a construção do trem-bala, 20 bilhões. Ora,
com 20 bilhões, nós poderíamos dar 50 mil reais a 400 mil microempreendedores desse país, para incentivar 400 mil pequenos negócios. O que era melhor? Construir um trem-bala? Um consórcio apenas? Ou incentivar 400 mil microempreendedores com 50 mil reais cada um? Isso sem contar que, na minha concepção, como eu já disse, a prioridade deveria ser educação pública e saúde pública. Porque o dinheiro público deveria estar nas áreas fim da atuação do Estado, pelo menos de forma precípua. Tem algumas obras que são necessárias e devem ser feitas sim. Agora, a prioridade deveria ser o gasto, na minha concepção, em educação, saúde e segurança pública. Então, com esses 20 bi destinados ao trem-bala, esses 20 bilhões, poderia se dar, por exemplo, a 400 mil pequenos empreendedores, 50 mil reais. Por isso eu votei contra a MP 511. Também, o Banco Central, o BNDES tentou também aportar recursos públicos naquela malfadada fusão do Pão de Açúcar com Carrefour. Também, na minha concepção, não é para isso que serve o dinheiro público. O dinheiro público é para ser devolvido à sociedade, em serviços públicos de qualidade. Então, a gente precisa discutir, sim, uma política pública de desenvolvimento econômico, mas que vise o pequeno, o microempreendedor, e que não seja simplesmente uma madrinha ou um padrinho de grandes empresários dando subsídios e mamatas fiscais para grandes empresários, como na história desse país alguns bancos públicos agiram. Também um banco público deve servir para oferecer à população um tratamento diferenciado, porque se for para agir igual um banco comercial não adianta. Nós temos nesse país o maior spread bancário do mundo, taxas de juros extorsivas. Ora, cabe a um banco público oferecer taxas de juros menores, não cobrar essas tarifas bancárias abusivas que se cobra nesse país, inclusive para puxar os bancos comerciais à responsabilidade. Isso é um papel de um banco público. Assim eu quero ver um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, um BRB aqui em Brasília, atendendo a população com qualidade, oferecendo menores tarifas bancárias, tarifas de menor preço do que é cobrado hoje, se cobrando juros mais baixos. Por último, senhor presidente, os bancos têm que agir com transparência, tanto o Banco do Brasil, quanto Caixa Econômica, quanto o BRB, quanto o próprio BNDES. Agir com transparência, ali é o dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte desse país. Então é preciso que ele saiba de tudo. Deve atender o pequeno, não atender o grande, ter como prioridade o pequeno. E principalmente, senhor presidente, um banco público não deve ter um lucro abusivo. Banco público também não pode ter prejuízo, porque ali é o dinheiro do contribuinte, mas também não pode ter um lucro abusivo. Por que o lucro abusivo? Para entrar na lógica do banco comercial? Não. Banco público tinha que viver na subsistência dele. Tinha que ter lucros menores. Não precisa de lucros exorbitantes. Precisa de oferecer um tratamento decente ao seu correntista, não causar prejuízo ao contribuinte e agir como banco de fomento ao pequeno, cobrando juros bem menores do que o que se cobra hoje e não cobrando essas tarifas extorsivas que o nosso sistema financeiro nacional cobra hoje dos correntistas do sistema financeiro brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.